Olá! Hoje vamos mergulhar numa abordagem que, no mínimo, nos faz parar para pensar. Vamos analisar a fusão entre a narrativa bíblica e a psicologia moderna no trabalho de Márcio Brignente. E atenção, a pronúncia é Bringuenti. A proposta dela é arrojada, recontar histórias sagradas, não apenas para informar, mas com a intenção de facto, reprogramar a mente de quem as lê. E esta é a pergunta que paira sobre tudo isto. Será que uma história com 2000 anos pode mesmo literalmente mudar a nossa mente? Não estamos a falar de uma inspiração momentânea, mas de uma alteração quase neurológica. A questão é, como é que estes textos antigos, quando são filtrados por técnicas de comunicação muito específicas, podem ser usados para provocar uma transformação pessoal que perdure? É essa mecânica que vamos desmontar hoje. Bem, a primeira coisa que temos de perceber é que o material de origem não se apresenta como um simples livro para ser lido. Longe disso. É posicionado como um manual prático, uma ferramenta para ser aplicada. O objetivo é muito claro: pegar em quem lê e levar essa pessoa de um estado de conhecimento passivo, de mera informação, para uma experiência de mudança ativa, uma mudança quase visceral. O ponto de partida é sem dúvida ambicioso. Pensem nisto. Como é que se pega numa narrativa que pode parecer tão distante, quase mitológica para alguns, e se consegue torná-la tão real, tão presente como uma conversa que tivemos há pouco? A premissa do autor é que, se usarmos a linguagem certa, a história não é apenas lida, ela é sentida, é internalizada. Ok, mas como é que se constrói essa ponte entre o antigo e o presente, entre a história e a pessoa? A resposta, de acordo com a fonte, está numa estratégia muito deliberada. A ideia é contornar o ceticismo natural da nossa mente consciente para conseguir falar diretamente com o inconsciente. E este diagrama que vemos agora ilustra na perfeição a filosofia por detrás do método. De um lado, temos a abordagem tradicional, aquela que fala à razão, ao intelecto. Do outro, a hipnose conversacional, que aponta diretamente à emoção, à identidade. Estamos a falar de dois caminhos que levam a destinos completamente diferentes. A grande diferença está mesmo aqui. A abordagem tradicional, argumenta o autor, corre o risco de se tornar apenas mais uma informação que guardamos na memória. Já a abordagem que ele propõe é desenhada para penetrar nas camadas mais fundas da mente, lá onde as nossas crenças e comportamentos são realmente forjados, com o objetivo de promover cura e transformação. Então, o que é isto da hipnose conversacional? Bem, podemos pensar nela como a chave que abre a porta para o inconsciente. É o uso intencional de metáforas que ressoam connosco, de comandos que são subtilmente tecidos na narrativa e de um ritmo de escrita que guia toda a experiência de leitura. O objetivo é baixar a guarda, a resistência lógica, para que a mensagem seja aceita a um nível muito mais profundo. Certo, a teoria é sem dúvida fascinante, mas como é que isto se vê na prática, no texto? Vamos espreitar a técnica a ser aplicada em dois exemplos muito concretos, retirados diretamente das narrativas recontadas pelo autor. Primeiro exemplo, a história do paralítico, aquela em que os amigos o descem pelo telhado para chegar a Jesus. É uma cena de fé disruptiva, de ação quase desesperada. Mas o nosso foco aqui vai ser em como a história é contada. Reparem bem nisto, a escolha de palavras é crucial. Não diz as pessoas ficaram impressionadas, diz você fica impressionado. De repente, a história deixa de ser sobre eles no passado e passa a ser sobre o que está a acontecer dentro de quem lê agora. E a frase de Jesus é apresentada não como um simples relato, mas como um comando direto: coragem, filho. Se decompusermos isto, a engenharia da frase fica à vista. O endereçamento direto coloca a pessoa no centro da ação. A linguagem de estado interno instala um sentimento específico. E o comando embutido funciona como uma sugestão positiva, direta ao inconsciente. A história transforma-se assim numa experiência vivida na primeira pessoa. Vamos agora a um segundo caso, o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. Uma conversa que, na altura, quebrou todas as regras sociais e religiosas imagináveis. Aqui, a ferramenta principal é a metáfora da água viva. Claramente não se está a falar de H2O. O texto fala de algo que sacia uma sede muito mais profunda, uma sede existencial. A linguagem é deliberadamente simbólica para conseguir ressoar para além do nosso intelecto. E a análise revela exatamente o mesmo padrão. A linguagem metafórica pega num conceito abstrato, como a plenitude espiritual, e dá-lhe uma forma que quase conseguimos sentir. A projeção futura pinta um quadro de um futuro desejável, um futuro sem essa dor. E tudo isto se âncora numa sede espiritual que é universal, criando uma ponte imediata com a experiência de quem está a ler. Com tudo isto, o resultado final que se pretende vai muito para além da simples compreensão. O objetivo é que estes conceitos não sejam apenas entendidos, mas que sejam absorvidos, que se tornem parte da identidade de quem lê.
Para facilitar esta integração, o autor até fornece um mapa, um modelo visual como este que estamos a ver. É apresentado como a jornada espiritual de Jesus e funciona como um guia, um passo a passo para a própria jornada de desenvolvimento da pessoa que está a ler. E os passos são muito claros e práticos. Oração, obediência, jejum, exercício espiritual. Não é filosofia abstrata, é um protocolo de ação. O autor desenha um caminho estruturado para que a transformação não fique só no papel. E para garantir que a ponte entre a teoria e a prática é mesmo atravessada, o texto está cheio de elementos interativos. As tarefas práticas e as perguntas reflexivas funcionam como catalisadores, quase que forçando uma aplicação imediata dos conceitos à vida real de cada um. E aqui está um exemplo perfeito desta abordagem. A tarefa pega no milagre da transformação da água em vinho e converte-o numa ferramenta de autoanálise. Pede para se identificar uma área da própria vida onde falta vinho, seja alegria, propósito, o que for, e convida a aplicar ativamente a narrativa a essa área específica. Chegando ao fim da nossa análise, o que testemunhamos é uma fusão poderosa e, acima de tudo, deliberada. É a teologia antiga a ser comunicada através dos veículos da psicologia da comunicação do século XXI. O ponto crucial é mesmo este. O objetivo final, segundo o autor, é pegar em conceitos que para muitos são etéreos, quase poéticos, fé, perdão, renascimento, e torná-los numa experiência concreta, algo que se sente no corpo e que se manifesta em ações no dia a dia. E isto deixa-nos com uma pergunta fundamental para refletir. Quando a fé é codificada com técnicas de persuasão e de psicologia, o que é que se está realmente a experienciar? Uma revelação divina ou uma engenharia de crenças perfeitamente executada? A fronteira entre as duas. Talvez seja esse o terreno mais fascinante de toda a busca humana por significado.